E galera, o jornalista Chris Klippel do portal Rockstar Mag fez uma grave acusação a respeito do anúncio do GTA 6. Segundo ele, a matéria do Jason Schreier revelando o anúncio antes da hora não foi nada combinado com a Rockstar, e que o Sennheiser e o Strauss-Zelnick teriam ficado enfurecidos com o jornalista e teriam aberto uma investigação na Rockstar Games para descobrir quem é o informante dele. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, essa semana no dia 8 de novembro, finalmente tivemos o grande anúncio do GTA 6. Anúncio esse que foi previsto pelo jornalista da Bloomberg, Jason Schreier, que havia feito uma matéria indicando que o anúncio do game aconteceria ainda essa semana, algumas horas antes dele acontecer oficialmente. Só que segundo uma denúncia feita pelo Chris do portal Rockstar Mag, esse vazamento do Jason Schreier não havia sido previsto com a Rockstar, e que no final das contas, a direção da empresa, assim como da Take-Two, teriam ficado enfurecidos com o jornalista por ter vazado o anúncio antes da hora, e que eles inclusive estariam fazendo uma investigação dentro da Rockstar Games para descobrir quem são os funcionários que estariam dando informações pro Jason Schreier antes da hora. Mas aí, vocês estão curiosos para conferir toda essa situação? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudinho para vocês. Mas antes, galera, não vacila, já chega deixando um like pesado para fortalecer, e inscreva-se no nosso canal que é de graça, ative o sininho com todas as notificações para não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. Mas antes, galera, só lembrando que agora o nosso canal é oficialmente patrocinado pela Rox Energy, que é o energético dos gamers. Isso porque ele possui um composto energético que vai te garantir mais suporte físico e mental, além da redução da fadiga física e suporte energético para os seus músculos e cérebro. Sendo assim, você vai ter muito mais energia e concentração para curtir e se desempenhar melhor nos games, nos estudos ou até mesmo nos treinos. E o melhor de tudo é que o Rox Energy possui 21 sabores para você escolher. E para consumir é bem fácil. Basta despejar o pozinho na água ou até mesmo alguns sabores no leite, mexer por alguns segundos e tá pronto para experimentar. E o Rox Energy também tá disponível com versões de sachê com doses individuais ou até mesmo com um potinho com 40 doses. Exatamente, rapaziada, um potinho desse de Rox equivale a 40 latas de um energético tradicional. E bom, se você for comparar os preços, você vai ver que vai valer muito mais a pena levar o Roxy para casa e garantir muito mais energia nas suas jogatinas. Mas e aí, tá esperando o quê? Se você, assim como eu, precisa de energia extra para esperar o GTA 6, garante agora o seu pote de Rox Energy e esteja sempre pronto. Eu vou estar deixando o link do site deles aqui do primeiro comentário fixado, e se você utilizar o cupom SUNNYPLAY, você vai ter 15% de descontos, que vão ser somados à promoção exclusiva deles do mês de novembro que tá rolando agora, já com diversos descontos especiais, mais o desconto do cupom do SUNNYPLAY. Então clica aí na descrição, experimente agora o Rox Energy, o energético dos gamers. E bom, rapaziada, na madrugada do dia 7 de novembro, todo mundo foi pego de surpresa quando, do nada, o jornalista Jason Schreier publicou tanto no seu perfil do Twitter, quanto em uma matéria exclusiva para o portal Bloomberg, que é um jornal britânico, a respeito de que a Rockstar Games estaria para anunciar o GTA 6 ainda aquela semana. E bom, para quem acompanha o canal Sunnyplay já tá ligado que o Jason Schreier é um jornalista de muita notabilidade. Isso porque ele já atuou em jornais como o portal Kotaku, e agora ele migrou pro Bloomberg, que é um dos portais mais influentes de notícia lá no Reino Unido. E bom, além disso, né, de toda a sua classificação como jornalista e as suas realizações profissionais, ele para a comunidade gamer é muito mais especial porque simplesmente foi o cara que confirmou que a Rockstar Games estava desenvolvendo o GTA 6 pouco antes de haver o primeiro pronunciamento oficial do estúdio. Ele também foi o cara que fez algumas denúncias relacionadas a más práticas que a Rockstar Games executava com seus funcionários na época, além também de ser o primeiro cara a revelar que o GTA 6 teriam dois protagonistas, sendo eles um homem e uma mulher, mais especificamente com características latinas. E bom, como vocês já sabem, basicamente tudo que ele comentou a respeito do GTA 6 acabou se confirmando. Até mesmo, né, pouco tempo depois da sua matéria oficial, a Rockstar Games fez o post no início de 2022, confirmando que de fato estavam desenvolvendo um novo GTA. Então, nessa altura do campeonato, pro Jason Schreier tá publicando uma notícia no portal Bloomberg a respeito do anúncio do GTA 6 e que ainda seria nessa semana, foi algo no mínimo inesperado. E que com certeza trouxe muito mais confiança pra comunidade de que o anúncio de fato estava chegando. Tanto que nesse dia 7, né, na madrugada na verdade do dia 8, eu trouxe um vídeo aqui no canal mostrando essas informações do Jason Schreier, exatamente às 2 horas da manhã, né, porque ele publicou à meia-noite, horário do Brasil, e na manhã do dia seguinte, às 10 horas da manhã do dia 8, a Rockstar Games de fato confirmou que o GTA 6 estava chegando, ou melhor, o novo GTA. E bom, vamos combinar que essa jogada aí do Jason Schreier foi no mínimo suspeita, né, isso porque o cara realmente cravou a informação e ela foi confirmada algumas horas depois. Então, a sensação que a comunidade teve é que isso foi algo feito previamente combinado com a Rockstar Games, né, é como se a Rockstar Games utilizasse
utilizasse algum desses portais como a Bloomberg, IGN, Kotaku, Game Informer, como uma espécie de marketing oficial da sua empresa. Então uma prática que é muito realizada por esses grandes estúdios e que pode ter sido feito pela Rockstar Games é combinar com alguns jornalistas momentos antes de um grande anúncio para criarem matérias a respeito do jogo. E olha, rapaziada, isso aí já aconteceu muitas vezes com a Rockstar Games, desde o Red Dead Redemption 2, GTA V, GTA 4, entre jogos até mais antigos. Sempre algum desses portais de bastante relevância, antes da Rockstar Games fazer o seu comunicado oficial, começa a liberar algumas informações que depois a gente vê que se confirmam, como se fosse algo feito previamente em acordo com a Rockstar. Eu até cheguei a comentar a respeito disso, tanto no meu vídeo quanto na live stream que eu fiz aqui do anúncio do GTA 6. Só que, galera, ao contrário do que a gente imaginava, o Chris Klippel do portal Rockstar Mag, que é também bem conhecido da comunidade, além de criticar a matéria do Jason Schreier, dizendo que ela estragou a experiência pro público de uma revelação repentina do GTA 6, também fez uma série de posts no seu perfil oficial do Twitter, acusando o Jason Schreier de ter feito esse vazamento sem aviso prévio da Rockstar Games. Então, segundo ele, o Jason realmente se aproveitou de uma informação privilegiada que a Rockstar Games não tinha conhecimento e acabou meio que vazando o anúncio do GTA 6 antes da hora, estragando a experiência dos fãs. E a respeito disso, nos seus posts, ele inclusive insinuou que tanto o Sam Houser quanto o Strauss-Zelnick, que é o CEO da Take-Two Interactive, teriam ficado revoltados com o Jason, e que uma investigação interna dentro da Rockstar Games estaria sendo iniciada para descobrir quem seriam os funcionários que estariam passando informações para ele. E que assim que descoberto, esses funcionários seriam severamente processados pela Take-Two e iriam arcar com a responsabilidade de ter passado ali alguma informação para uma pessoa que não faz parte da empresa. E bom, rapaziada, essa é uma acusação muito séria e é óbvio que ela começou a tomar repercussão dentro da comunidade, a ponto de que o próprio Jason Schreier respondeu o Chris Klippel. E olha, cara, a situação ficou um pouco fora de controle. Isso porque eles iniciaram uma série de discussões com acusações de um pro outro e basicamente o Jason Schreier deixou o Chris Klippel sem palavras. Isso porque ele desmentiu completamente as informações dele, afirmando que tudo isso foi previamente combinado. Inclusive no seu post, o Chris afirmou que na verdade o anúncio do GTA 6 era para rolar no final de semana, não na quarta-feira do dia 8 de novembro, e que esse vazamento do Jason Schreier fez com que a Rockstar Games acelerasse o processo e fizesse ali aquela carta aberta pro público meio que de uma forma improvisada. Só que o Jason Schreier, além de desmentir a informação do Chris Klippel, ele ainda conseguiu comprovar através de alguns documentos que na verdade esse anúncio já estava sendo previsto pela Take-Two Interactive e pela Rockstar Games há bastante tempo, e que a data nunca foi diferente daquela que aconteceu, e que sempre já esteve programado isso. Inclusive ele mostrou um documento que foi repassado para os investidores lá na reunião, que mostrava exatamente essa informação, meio que uma pauta do que iria acontecer naquele dia, dizendo que o anúncio seria realizado através de um pronunciamento do Sam Houser e que o primeiro trailer do game seria revelado no mês de dezembro. Ou seja, tudo o que aconteceu ali, rapaziada, já era plano da Rockstar Games. Então a acusação que o Chris Klippel fez, que o Jason Schreier vazou o anúncio e que teria estragado os planos da Rockstar Games, que eles teriam alterado a data do anúncio por causa da postagem do Jason, são falsas. E além de comprovar isso, o Jason fez uma série de acusações também pro Chris, mostrando postagens que ele havia feito tanto no ano passado quanto antes, indicando que o anúncio do GTA 6 estava próximo, e que no final das contas todas as informações que ele trouxe nunca se confirmaram. Ou seja, todas as vezes que ele falou que o anúncio do GTA 6 viria, nunca aconteceu. E o Jason, a primeira vez que ele falou sobre o assunto, foi confirmado poucas horas depois. E cara, ficou uma forte discussão lá no Twitter, o Chris se defendendo, dizendo que o Jason estava interpretando errado as afirmações dele, e que ele nunca teria previsto nenhum anúncio do game, e continuou garantindo que ele possuía fontes que confirmavam que na verdade o Jason vazou o lançamento antes da hora. Só sei, rapaziada, que a discussão ficou tão aclamada que até o Ian2295, um dos maiores insiders da comunidade da Rockstar Games, se pronunciou a respeito, respondendo o Chris Klippel e dizendo que ele estava errado e que tudo aquilo já havia sido previamente acordado com a Rockstar. Só sei, rapaziada, que essa discussão deu muito pano pra manga e não é a primeira vez que o Jason se mete numa confusão dentro da comunidade de fãs da Rockstar, tá? Na época que o Ian e o Test Fans estavam se pronunciando a respeito do GTA 6, das informações do Project Americas e a respeito também de um reboot do jogo, enquanto os insiders afirmavam que o anúncio estava cada vez mais próximo, o Jason sempre se mostrava cético, dizendo que na verdade o jogo estava longe de acontecer, que ele teria sofrido um processo de reboot e que ele seria menor do que a gente esperava, né? Seria um jogo que teria sofrido algumas podagens e que no futuro receberiam algumas atualizações como forma de mitigar as crises que a Rockstar Games estava passando. E bom, apesar de nessa situação específica eu ter ficado do lado dos insiders, dessa vez o Jason mandou muito, mano, e simplesmente forçou o Chris Klippel a ficar quieto.
Mas agora eu quero saber a sua opinião. Nessa confusão toda, quem que vocês acham que tá com a razão? Será que realmente o Jason meteu o louco e vazou o anúncio do GTA 6 antes da hora? Fez com que a Rockstar Games fosse forçada a adiantar o anúncio do game? Ou vocês acham que na verdade tudo isso daí já é uma reunião de cavalheiros, já estava previamente acordado e o Jason já estaria envolvido nesse processo de marketing do jogo? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não vacila, hein? Garante hoje mesmo o Rox Energy aproveitando o cupom do canal Sunnyplay com 15% de desconto, além das promoções que já estão rolando lá no mês de novembro. E se gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o like pesado pra fortalecer. Isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e também no sininho ativando todas as notificações, sempre que tiver novidade você vai ficar sabendo. Os membros do canal Sunnyplay veem os vídeos antes de todo mundo, além de ter o seu nome passando na tela, acesso a GIFs e figurinhas exclusivas, além de outros benefícios. Quer apoiar o nosso trabalho além de garantir todos eles? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou então clicando aí no botão valeu a partir de R$1 e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E ó, corre lá nas nossas redes sociais, lá eu tô postando sempre em tempo real as novidades que estão rolando, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunnyplay que aqui só tem um vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!